sempre agradecendo a Deus, nosso Pai, primeiramente pela nossa vida, pela oportunidade da vida. Agradecendo a Jesus que nos trouxe a boa nova, nos trouxe condições de buscarmos o nosso reequilíbrio espiritual. Agradecendo a Kardec por ter nos revelado o Consolador prometido por Jesus, dando-nos condições de entender o Evangelho e de podermos marchar em direção a Deus. Pai amado, agradecemos também a Itajubá, que nos cede este espaço para que possamos nos reunir e nas mensagens endereçadas a todos nós termos condições de continuar a nossa jornada evolutiva. Pai amado, por tudo que iremos receber na noite de hoje, por tudo que possamos doar, nós vos dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, ó Pai, cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. E aproveitando esse espírito de paz e tranquilidade, nós vamos pedindo aos benfeitores amigos que nos tragam paz espiritual. Agradecemos a ajuda, o amparo, que Deus nos abençoe. Quem é a primeira vez que está vindo aqui na casa hoje, pode levantar a mão, sejam bem-vindos. Bem, são 68 anos que nós estamos comemorando hoje, com a presença da Heloísa Pires, te agradecendo por esse carinho, todo ano que está aqui, nós já convidamos, né? O ano que vem aqui, ela só disse que não sabe se vai ser encarnada ou desencarnada. Mas já está convidada. Você vai me receber. Ah, é. Só não sei se vou ter altura para isso. Vou tentar. Gente, então vamos receber com carinho a Heloísa Pires. Seja bem-vinda. É uma delícia retornar a esta casa, na qual parece que temos os mesmos pensamentos. Isso é tão bom porque às vezes brinco, olha, se continuar assim eu vou virar budista. Aí não adianta, o ser humano é o mesmo. É na casa espírita que encontramos o melhor andador, o Consolador prometido, a possibilidade de mantermos a alegria de viver, a gratidão a Deus por existirmos, graças à compreensão apresentada por Jesus de Nazaré. Somos Deus e somos luzes, somos o sal da terra e vamos salgá-lo. E isso aquece nosso coração. O convite a nos desapegarmos dos bens materiais. A doutrina espírita visa nos fortificar para podermos resolver nossos problemas. E é claro que o plano espiritual auxilia, mas o que importa é nos tornarmos fortes para nos comportarmos como indivíduo universal que nós somos.
Na nossa caminhada, todos unidos, aparentemente desunidos, mas iniciamos a vida no horizonte primitivo, depois dos mares mornos, depois das florestas úmidas, estávamos ali. E diz Orlando Vilas Boas, que já desencarnou, eu adorava as palestras dele, ele vivia no meio dos índios brasileiros. Ele diz, quando chegamos perto de uma tribo e ouvimos o riso, a alegria das crianças, garantimos que lá não chegou o homem branco. Essa é difícil para nós, hein? Porque as crianças são influenciadas pelo ambiente. É da estimulação que a criança consegue desenvolver dentro dela, gravar no cérebro, no corpo físico, a preparação para a vitória que a luz do Espiritismo acontece com todos nós. Se não houver estimulação, as lembranças raramente afloram. Vocês vejam, Kardec foi druida reencarnado. No meio dos druidas, ele era sacerdote druida. E o druidismo que Kardec compara com o Espiritismo na Revista Espírita de 1868, o druidismo traz os mesmos conceitos espíritas. E como ele não se lembrava? Porque ele foi criado, primeiro na Igreja Católica, provavelmente, depois na escola de Pestalozzi, que era protestante. E o druidismo falava na inexistência da morte, na possibilidade de comunicação com os que haviam partido, eram os mesmos conceitos espíritas, desenvolvia coragem perante a morte, o que nós espíritas temos que desenvolver, faz parte da nossa educação, mas Kardec, quando encontrou as mesas girantes, ficou admirado. Ele precisou ser avisado que fora druida, foi estudar o pensamento dos druidas e deduziu, é a mesma verdade. E as nossas crianças precisam desse aconchego e da apresentação da visão espiritual do mundo. Se não, embora preparados para a vitória, se esquecem que a vida é muito mais do que comportar-se apenas como um ser de carne. Só preocupados com o que comer, com o que vestir, com os programas de televisão, com o celular, com o computador, entrando em caminhos escuros e escusos, porque não se sabe quais são os caminhos trilhados quando entramos num programa de computador. Eu vi uma moça que entrou num desses programas de encontrar namorado e levou, quase morreu de tanto que apanhou, era um psicopata. Nossas crianças têm que ser protegidas, têm que ser trazidas à evangelização, para que a estimulação que se realiza através dos ensinamentos do Mestre de Nazaré, Jesus, para que essa estimulação faça aflorar o que elas aprenderam através das várias vidas, vários mestres, e para que as sombras comecem a ser atenuadas ou extintas. E isso é muito importante, porque Piaget e vários neurologistas dizem, do 0 aos 9 anos, o cérebro está mais apto a gravar os ensinamentos. Depois, é claro, aprende-se a vida toda. Eu estou aprendendo, adoro aprender, mas com mais dificuldade. Línguas, por exemplo, estrangeiras, a criança aprende com facilidade. Ela fala como se tivesse nascido na terra na qual ela se expressa. Já quem aprende mais tarde sempre traz um sotaque. Portanto, é indispensável compreendermos. No horizonte primitivo, intuitivamente sabíamos tratar nossas crianças com alegria, com amor, com diálogo, com exemplificação. Embora, como diz Kardec, as crianças não herdam nada da nossa personalidade, elas imitam. E ficamos parecidos. Em geral, já há uma semelhança
semelhança de pensamento por afinidade do passado. Muitas vezes as famílias voltam várias vezes junto. A família de Ivone Pereira era uma família protestante e ela adorava cantar os hinos que provavelmente ela aprendera no mundo espiritual. O menino Cavaleiro de Lumière, que depois foi alvo de uma vingança, não vou contar o livro não. O Cavaleiro de Lumière foi educado por um padre maravilhoso. A mãe abandonou, provavelmente era uma nobre, naquela época da vida tinha cada mania, né? A nobre não podia ter filho, o marido ia para a guerra, coitada. Ela não batia bem, ficava grávida, abandonava o filho. E quem educou o Cavaleiro de Lumière? Foi um padre, um homem maravilhoso. Mas o Cavaleiro de Lumière, ele tinha a personalidade dele. E ele se transformou num carrasco que procurava protestante para matar. Como Saulo de Tarso, depois que se transformou no maravilhoso Paulo, ele achou que só ele era dono da verdade. E isso é terrível, a gente temos que ter cuidado com isso. E assim são as nossas crianças. Elas captam o nosso modo de ser, o nosso modo de agir e muitas vezes até os nossos desejos de alimento, de histórias. E muita gente diz, olha, puxou o pai, puxou a mãe, seria bom se a gente pudesse puxarmos pais esclarecidos, pais exemplares. Mas cada um, como diz o querido Levis e Kardec explica com propriedade, Kardec é o mestre de Lyon, cada um é herdeiro de si mesmo. Livre-arbítrio é isso. Ontem eu recebi um videozinho, eu chorei de rir, tinha um bebê com uma carinha de malandro, e os pais dizendo, que bonitinho, que encanto. E ele pensando, deixe estar, agora eu tenho que obedecer, mas quando eu desenvolver o meu livre-arbítrio, eles vão ver. E às vezes é o que acontece. Na adolescência, lendo o livro dos Espíritos, o indivíduo se assume. E às vezes se assume com as sombras do passado de uma forma muito intensa. Como ajudá-lo? Como hoje o mundo está numa transformação muito difícil, a atenção tem que ser maior. E nessa hora de tanta atenção para as crianças, os pais estão descuidados olhando o celular. Eles sequer pegam na mão da criança para subir uma escada rolante, porque vai lá no celular. Mães preciosas, mas é um hábito terrível. E as crianças muitas vezes não querem vir à evangelização por preguiça, porque nota que os pais têm preguiça de levar, porque querem ficar deitadinhos prejudicando a coluna vendo o computador, porque querem ficar sem fazer nada. É uma juventude diferente, um pouco desanimada, um pouco cansada, que tem que receber o sopro da vida que recebíamos no horizonte primitivo. Depois, durante algum tempo, a criança ficou meio esquecida. Era um adulto em miniatura, aparece só nas pinturas, para depois começarmos a compreender melhor a partir do século XIX, e deveríamos, nesse século XXI, estar compreendendo mais intensamente. É preciso conversar, é preciso diálogo, é preciso conhecermos melhor nossos filhos, o que eles pensam, o que desejam, quem são os seus coleguinhas, convidá-los para um lanche, conversar com os coleguinhas. Ah, dá trabalho. Que trabalho dá? Tem bolo em todo lugar, pãozinho de queijo, pão de todo tipo. Faz uma mesa de lanche ou um almoço, compra 2 frangos prontos, faz ou compra uma macarronada. Barato, fácil e resolve. Agora, parece que uma preguiça tomou conta. Eu vejo famílias reunidas, uma não fala com o outro. Outro dia eu fiquei marcando o tempo que um casal não olhou para a cara do outro. Sentaram os pais, acho que era o filho, não sei. Cada um
afundou a cabeça no prato, não, nem sequer para perguntar, está gostoso? Eu tenho um filho que é mais calado, são 5. E esse era muito calado, então nós combinávamos, eu e as meninas, sempre mulher fala mais, e até hoje, quando encontramos, nós mantemos a conversa. A gente pergunta, se ele demora a responder, a gente responde. Fica uma festa da qual ele participa, querendo ou não. É para isso que estamos na Terra. Sozinhos nós ficamos fechados, secos, como neurônios tirados do nosso cérebro. Não serve para nada, deixa seca. Mas unidos, nós conseguimos que o cérebro funcione. E o convite a estimularmos sempre para não mergulharmos em muito esquecimento com o passar do tempo. Então, olha que atividade agradável. Fazer o cérebro funcionar. E como ele funciona? Boa leitura, boa música, amizades que a gente encontra na casa espírita, encontra também alguns probleminhas às vezes, uns raios que, como um céu sereno que de repente se apresenta numa tempestade, passam e deixam o ar mais bonito, mais puro. E é para isso que nascemos em sociedade. Senão nasceria cada um no topo de uma montanha, um bem longe do outro. E teriam filhos e mandariam os filhos embora. O que é isso? Somos seres sociais. Precisamos. As abelhas, disse Émile Chauvin, no seu livro As Sociedades Animais, as abelhas morrem se ficam sozinhas numa caixa. Pode pôr mel, pode pôr água, elas morrem porque elas precisam trocar energia. Mas nós também morremos, não fisicamente, mas moralmente, se ficarmos fechados. No livro de Ivone Pereira, esse é o Cavaleiro de Numier, ela concebe uma vingança contra ele que matou a família protestante, e Catarina tinha lá no castelo de Catarina um porão, onde o Cavaleiro de Numier caiu Catarina, sempre que Catarina beijava a mão ou beijava o rosto, ela estava preparando alguma. E preparou uma vingança a pedido de Ivone Pereira, então não lembro o nome de Ivone. Mas ele caiu lá no porão e não recebia nada, coitado. Às vezes atiravam uma água, uma comida. Ele viveu ali alguns anos e depois desencarnou. Ele morreu por falta de afeto, por falta de carinho. É preciso, nós precisamos trocar ideias, conversar. Às vezes falamos até demais. Outro dia uma minha amiga falou, desculpe, eu falo muito. Eu falei, não, eu estou acostumada com as minhas filhas. Às vezes elas me deixam zonza. Aí eu falo, agora é minha vez. Uma por vez. Levanta a mão quem tem uma história para contar. E nada de tragédia. A caçula adora tragédia. Não me venha com coleção de tragédia. O meu mundo é cor-de-rosa, poliana. É preciso. Como eu descobriria que ela gosta de tragédia se não conversasse? Então, agora que eu já sei que ela coleciona tragédia, eu procuro tirar que essa mania horrível. Conta uma, duas, chega. Agora vamos ver o que existe de bom no planeta Terra. Flores, animaizinhos, amizade, a casa espírita e, sobretudo, o Consolador prometido, Jesus de Nazaré. Como educar crianças sem apresentar Jesus, ou apresentando de qualquer jeito? Então, como a gente paga escola, você tem que passar de ano. Está caro. Olha, você vai estudar para conseguir um bom emprego. Isso não é convite. Você vai estudar para aprender a viver. Você vai estudar para descobrir o que você gosta de fazer. Ou como diz Kardec, às vezes os pais tornam o filho infeliz porque exigem que ele seja doutor, quando ele quer ser artesão. Eu já falei para o meu neto, eu não gosto de estudar. Falei, filho, procura um curso técnico. Tem cursos maravilhosos. Bom, mas é a mesma coisa.
A mesma coisa, o que vale é a gente viver bem e se sentir bem. E fazer o que gosta. Falei, a avó vai ter muito orgulho de você. Você escolha a profissão que escolher. Só tem que ser indivíduo de bem. Tem tanto doutor no mundo. Vamos agora formar os técnicos. Que é o que o Brasil necessita nesse momento de transformação, de mudança no planeta Terra. E por que evangelização? Jung responde, o grande psicanalista, precisamos desenvolver a espiritualidade, porque somos seres racionais, ou deveríamos ser, e gostamos de descobrir a lógica nas coisas, e não conseguimos descobrir nada. Nos deveria dar, eu não sei, eu já nasci no lar espírita, meus pais se conheceram numa mocidade espírita nessa encarnação, mas creio que deve dar uma angústia se não entendemos a reencarnação, não como castigo, pelo amor de Deus. A reencarnação é aprendizagem, a reencarnação é libertar-se dos defeitos que desenvolvemos através do século, principalmente orgulho e egoísmo. A reencarnação produz a possibilidade de termos mais amigos, dilatarmos nossa família. Compreendendo a reencarnação, nunca vamos dizer, perdi meu filho, ele morreu, perdi meu cônjuge que morreu. Ninguém perde ninguém. Os laços de amor não acabam, se fortificam. Ainda que eles estejam lá e nós aqui, os dois universos, o espiritual e o material, são ligados. Como educar crianças sem apresentar este consolo? É esta falta de lógica no mundo que nós devemos apresentar, que causa agora tantas depressões e suicídios. Porque nesse século XXI, as crianças já nascem sabendo 1 milhão de coisas, mas não podemos confundi-las até que elas se tornem adultas com as nossas sombras. Não vamos passar para elas sombras. Costumes da Idade Média, antes da vinda, depois da vinda de Jesus, que misturamos as coisas, e antes da vinda de Jesus, que não ouvimos sacerdotes druidas, monges tibetanos, Buda, Sócrates, Platão, Aristóteles, porque éramos muito crianças. Estávamos preocupados com o concreto, com o que vestir, com o que comer, como diria Jesus. Como enganar o próximo. Hoje eu estava lendo o livro de Maquiavel, eu tenho que ler e parar. Eu quero ler para ver até onde vai. E ele ensina como um soberano vai dominar o povo, fazendo crueldade, que aí o povo tem medo e obedece, planejando, matando quem está na frente. Eu falei, gente, esse indivíduo deve ter melhorado, porque ele é muito inteligente. Mas incrível como ele faz sucesso até hoje. Pelo amor de Deus, prefiro 1000 vezes Jesus de Nazaré. E os que ele enviou, Buda, Gandhi, Sócrates, Platão. Precisamos mergulhar na luz que existe na Terra. Existem ondas de luzes, existem ainda sombras. Porque muitas vezes pensamos sombras. E como proteger nossas crianças? Fortificando-as na luz. E como fortificá-las na luz? Desenvolvendo, diz Jung, a espiritualidade. Desenvolvendo, dizem até os filósofos materialistas. É Jean Paul Sartre que diz: o indivíduo vem à Terra da necessidade de comunicação e tem que desenvolver a transcendência. E o que é o impulso de transcendência? Que materialistas e espiritualistas falam. É esse desejo de ser melhor. É esse encantamento com os super-heróis, os verdadeiros, que agora tem o Coringa, um filme que devia ser proibido, não vi e não vou ver, que diz que é um terrível vilão. Não gosto disso. O super-herói nos encanta pela capacidade de ser bom. Mas pensando bem, nós
somos super-heróis se desejarmos. Somos imortais, somos inteligentes, temos esse impulso de transcendência que nos faz desejar nos tornarmos melhores. Temos este impulso de transcendência que, estimulado pelos ensinamentos do Mestre de Nazaré, reapresentados por Kardec, reapresentados por nossos pais no Evangelho no Lar, também indispensável, na evangelização da casa espírita, mais importante do que a escola comum, porque educa as emoções, e como diz Daniel Goleman, não sei a religião dele ou se tem religião, se as emoções não forem educadas, o gênio pode se perder, como Van Gogh se perdeu, tadinho. Naquela época, ninguém o apoiou no sentido de, bom, nem tinha remédio também, mas devia deixar, devia ter ervas. Ele foi por conta própria e se internou no hospício quando cortou a própria orelha. Mas o processo continuou. E é um grande pintor e as obras dele nos encantam até hoje. Mas, como diz Daniel Goleman, se as emoções estiverem desencontradas, desequilibradas, de nada vale a inteligência. Se as emoções impedirem o indivíduo de caminhar, fazendo amigos, sentindo a alegria de viver, ele pode entrar em dificuldades várias. E como se educa as emoções? Através do desenvolvimento da espiritualidade, do religare. O Espiritismo é religião? Quem diz é Kardec, Revista Espírita, 1868. Eu não disse, diz ele, porque confundiriam com religiões cheias de rituais. Mas agora eu digo, o Espiritismo, no conceito filosófico, é religião e nos glorificamos disso. Claro, o estudo de Deus, de Jesus, do mundo relativamente invisível, da possibilidade de nos religarmos com as luzes do universo, isso só tem um nome: religião. Não é religião cheia de rituais. A religião cheia de rituais é que não está certa, é só tirar os rituais que ela brilha, convida ao crescimento, à paz. Tem exemplos magníficos, Irmã Dulce, Madre Teresa, São Francisco de Assis, mas exige um esforço maior da pessoa. O Espiritismo, como ressurreição dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, nos dá uma base maior. Eu vi um vídeo, não sei se alguém recebeu no WhatsApp, Carlinhos Brown, eu não implicava um pouco com ele. Ele vem vestido de branco e canta uma música linda que ele escreveu. Eu falei, olha, Carlinhos, nem sei se você entrou na lei Hanui, vamos esquecer essa lei, pelo belo serviço que você presta agora. Todo vestido de branco, eu acho que ele é um mandista, não sei, ou espírita que se vestiu de branco. Estava até bonito. E ele cantou, você que quer estar em dificuldade, fale agora. Abra o seu coração, converse, fale. Eu falei, olha que moço sensível, que coisa linda. Temos que conversar com as pessoas, temos que dividir alegrias e dividir tristeza. Mas como nossos filhos vão aprender a conversar se a família toda mergulha no celular? Onde está o diálogo base do nosso crescimento espiritual? E aí, na hora de ir para a evangelização, ai filho, me desculpe, hoje eu estou tão cansado. Ai pai, eu também estou cansado. Então vamos ficar em casa e ficar cada um deitado vendo o computador ou o celular. Somos construtores do nosso destino. Somos pais, avós, amigos, parentes, para auxiliarmos nossos filhos. Viemos à Terra não para pagar dívidas, senão ficávamos do lado de lá, ficávamos no inferno, não no inferno eterno, ficávamos 2 meses, criávamos lá uns caldeirões ferventes por um indivíduo, saía bom, pagou dívida, porque Deus não quer que pague, Ele não precisa de nada, é inteligência suprema, é o pai da parábola do filho
Paulo de Tarso, pensar e agir como adultos. E como adultos, não nos tornarmos criança, preocuparmos com as nossas crianças. Ah, filho, olha, é importante ir na evangelização, porque o seu pensamentozinho parte e se liga com pensamentos iguais. Então, você aprendendo coisas boas, você vai pensar de uma forma mais luminosa e só vai atrair pensamentos bons. E aí já aproveita e fala sobre os cardiologistas, sobre a ciência que diz: quem pensa bem vive melhor. O pensamento cura. Quem tem fé, a fé é um pensamento poderoso. Quem tem fé consegue sarar mais rápido, aproveita melhor os remédios. Porque às vezes trazemos complexo de culpa do passado. E é nesta hora que aprendemos com o diálogo com os nossos pais, com o comparecimento na evangelização. Eu digo sempre, eu e Livênia levávamos nossas crianças sem falhar na evangelização da Seara Bendita, ali na Rua Demóstenes. Eu testemunho a favor de Livênia, ela a favor de mim. Ela levava as filhas, eu levava meus 5. Às vezes eu tinha 2, eles vieram com a mesma idade, 20 dias, outro 25 dias. E eles entravam, começavam a brincar, um dava tapa no outro. Então a Cândida e o Bruno lá da Seara Bendita falavam: ai meu Deus, chegaram os irmãos Metralha. E foi graças à evangelização, ao tratamento da casa espírita, aos passes. E esses dois, eles são hoje homens calmíssimos, mas na época pareciam um maluco. Os dois adoravam o Evangelho no Lar da Paz. Então eu dividi, eram 5 cada dia, um dava o passe. E me comove até hoje lembrar, sentadinhos em volta da mesa, a nossa ajudante sentava também, a Margarida, durante muitos anos, e eles levantavam ainda pequenininhos, 6, 8 anos, outros 10 anos, e fechavam os olhinhos e davam o passe. É lindo, é desenvolvimento da espiritualidade, da força interior, da alegria de viver, porque cada um escolheu uma lição e tem que estar apto a resolver seus problemas para se sentir feliz. Hoje eu vi o Leonardo, gosto muito desse cantor, parece ser bom pai, cuida dos filhos, mas ele está todo inchado porque ele bebeu muito. Aí ele mostra o pé, tá um pão, tadinho, é um homem bom, vamos até orar por ele. E ele diz assim: meu pé vai melhorar, e estou louco para voltar a beber. Ah, não dá, né? Ele não pode falar isso, primeiro para os filhos, já para os netos, que um cantor tem influência numa sociedade. E é um homem bom, apenas tem um parafuso meio solto. Temos que orar por ele, fazer o anjo da guarda dele, dar uma chave de fenda ali que vai ficar ótimo. Então vocês vejam, se a pessoa não se conscientiza do que é a vida, pode se tornar um tolo. Inteligente, pessoa boa, trabalhador, corre de um lado para o outro, comprou as coisas dele honestamente, mas, tadinho, um vício escravo de uma garrafa. Já pensou? A escravidão é uma coisa tão indigna. Fica escravo de uma garrafa de bebida. Eu tenho uma tia, felizmente a única na família. Diz ela que uma vizinha ensinou a fumar quando ela tinha 9 anos. Ela está com 91. Cheguei lá, fui fazer palestra em Avaré, ela parou de fumar. Eu, tia, viva! Aliás, ela já havia parado há 2 anos atrás, mas ela agora parou de vez. Tia, como a senhora está conseguindo? Ah, o médico me disse: Piquitita, se você fumar, você vai morrer. Eu mordi a língua para meu filho. Morrer todo mundo vai. Ela com 91, ligou o aparelho de
pressão sobe um pouco, ela corre no farmacêutico. Olha, veja, está com perigo de morte, não está com perigo. E é espírita, mas ainda não introjetou. Aliás, o instinto de conservação faz com que todos desejem ficar vivos. Isso é bom, eu também, eu adoro a vida. Eu acho a Terra como Leibniz, o filósofo, ficavam loucos da vida com ele, porque ele dizia, para mim a Terra é o melhor dos mundos possíveis. Coitado, nós não conhecemos outro. É uma terra linda. E é bonita, é bonita, é bonita, é bonita. O céu azul, nossa, eu gosto daquele O Brasil visto de cima. Um dia eu não lembro que cidade que estava vendo, que também falava, que lindo, a terra é linda. Tirando os homens da terra, ela vai ficar. Mas não pode, somos filhos de Deus. Vamos desenvolver esse gene divino que Jesus veio à terra, se sacrificou para aprendermos a arte de bem viver. E temos que aprender pelo menos a fazer força para viver bem, para exemplificar bem e para ser feliz. Porque choro só vai perturbar o corpo físico. Reclamação não há coisa pior do que uma pessoa que reclame. Reclama do frio, reclama do calor, reclama do vento, reclama do cônjuge, reclama de tudo. Como diz minha filha, ela falou, mãe, quando eu vejo na academia uma velhinha reclamando de tudo e reclamando da família, eu já sei que ela é uma praga, mãe. Porque não é possível não ter na família alguém que faça companhia para ela. Alguém que goste dela. Mas isto nós exemplificamos. Em geral, os filhos imitam os pais. Às vezes nem são tão parecidos. É como um filho adotivo admira tanto o pai ou a mãe que fica mais parecido do que o filho do sangue. E além das reencarnações passadas. Então vamos nos perguntar, o que eu estou exemplificando? Aos meus filhos, meus netos, os filhos dos meus amigos e as minhas cachorrinhas, gatinhos e peixinhos. Como eu estou agindo no mundo? Como eu vou me sentir ao ver meu filme no mundo espiritual? Hoje, tudo que acontece pode ter alguém filmando com celular. No mundo espiritual, sempre somos filmados, porque está no nosso inconsciente. E lá tem um processo pedagógico incrível, que é claro que eu não sei explicar, porque nós nunca andamos nas regiões tão boas ainda, né? Pelo menos eu. E tem um processo, vamos ser humildes, Jesus ensinou, ele que era o Chico dizia, eu sou Cisco, eu falo, então eu sou Cisco do Cisco do Cisco, porque esse Chico Xavier é um Cisco, imagina. E no mundo espiritual, o nosso inconsciente se projeta e nós vemos o que fizemos. Eu falo para os meus filhos, falava mais quando eles eram pequenos, cuidado, você está sendo filmado. Nas horas difíceis, quando, por exemplo, o guardinha do banco, só de propósito, eles me conhecem, só 2 vezes ele fez, coitadinho. Agora eu já chego sorrindo e já, se a porta não está fechada, eu vou em outra agência. Se não tem porta para pôr minha boca, para eu não me irritar. Que a gente fica indignada, né? Porque eles nos conhecem, deixam o ladrão entrar e não deixam uma senhora idosa conhecer. Mas eu pensei sempre, nesta hora crítica, eu falei, cuidado, Luísa, você está sendo filmada. Aí eu dou um sorriso amarelo. Por dentro eu falo, mas é um ignorante. Já cortei também a fala, porque eu estou sendo filmada. A gente tem que melhorar minuto a minuto, dia a dia. Mais difícil do que ter que pagar dívida, eu nem sei como pagaríamos as dívidas. Sofrendo não interessa sofrimento a alguém. Dinheiro não interessa do lado de lá. Joia não interessa do lado de lá. A quem interessaria nosso sofrimento por ignorância? Só a nós mesmos. Escolhemos o caminho mais difícil,
quem espalha espinho tem que recolhê-los, consequência, não é castigo. Mas já pensou que delícia chegar do lado de lá como o irmão Jacó sem luz alguma? Não vamos ter luz, acho que não. Será que nem um fósforozinho? Mas o irmão Jacó fazia palestra e achou que ia chegar lá brilhando. Chegou lá, ele viu que uma professorinha que mal falava tinha luz e ele não, ele ficou muito aborrecido. Então já vamos esperando que nós não temos luz, mas vamos ficar num lugar meio clarinho. Qualquer coisa já se manifesta na casa espírita pedindo auxílio. Não tem, na revista espírita tem um caso do espírito danado. Ele cometeu um erro horrível também, ele exagerou. Ele matou o irmão, matou a mulher do irmão. Matou o irmão porque desejava a mulher do irmão. Matou a mulher do irmão quando ele enjoou dela. Quando ele morreu, ele era terrível. Quando ele morreu com 80 anos, quem veio ajudá-lo? O irmão dele, que era um santo espírito, havia perdoado. Mas ele não se perdoava. Ele se via fechado naquela casa, repetindo o ato, repetindo, matando, ora o irmão, ora a mulher do irmão. Quando ele queria sair da casa, ele não se permitia, ele viu escuro, ouvia risada, tinha medo e voltava. Assim se passaram 200 anos. É o inferno? Não, é a criação dele. É o que ele tinha no pensamento, foi o que ele fez. Então ele viu até esgotar. Aí quando ele começou a se arrepender, imediatamente antes que ele se arrependesse de se arrepender, o levaram na sociedade de estudos espíritas. E ali ele contou, não na primeira vez, ele veio uma vez, duas, na primeira ele atirou longe o lápis. Não, coitado, ele sofria 200 anos. Abençoado médico que o receberia em 5, 10 minutos. O médico recebeu, aguentou a agressividade dele na primeira reunião e na segunda ele começou a dar mensagem. E dando as mensagens e auxiliado pela vibração da casa, finalmente ele compreendeu que ele devia mudar. E se libertou daquela condição terrível e começou uma nova vida. Agora, será que ele estaria apto? Ele receberia toda a preparação, porque como diz o livro dos Espíritos, todos somos preparados para a vitória. É que chega aqui, todo mundo esquece ou nem quer saber. Ah, por que a Rainha Elizabeth não eu? Por que fulano tem casa em Miami e não eu? Meu filho, cada um tem uma escolha. Na outra encarnação, você pode escolher. Ser um... A rei está difícil agora. Ser um político, mas não corrupto. Pelo amor de Deus. Que aquele como Jesus Gonçalves aprontou tantas, como todos nós, eu não quero saber meu passado. Não me contem, se verem alguma coisa, não me contem, que eu estou pensando que agora eu estou boazinha. Jesus Gonçalves fez tantas coisas erradas que ele desanimou dele. Aí ele falou, por favor, Deus, me dê a roupa da lepra, que eu nasça leproso, que eu perca a família. Ele escolheu para ele uma lição que eu não escolheria, eu teria medo de fracassar. Mas ele escolheu, porque ele achou, ele nasceu, pediu até para nascer sacerdote, que ele admirava um sacerdote, nasceu, não adiantou nada, ele errou como sacerdote. Aí ele pediu a roupa da lepra, primeiro ficou revoltado, perdeu a família como ele pedira, porque ele fora guerreiro, matara muitas famílias, foi parar em Pirapitingui, no sanatório para os leprosos. Começou revoltado, triste, querendo morrer. Aí as entidades espirituais que vieram sempre por nós, fizeram ele encontrar um livro dos Espíritos. E provavelmente o doutrinavam durante as horas de sono. E de repente ele fundou um centro espírita, aceitou a dificuldade, deixou um exemplo lindo de crescimento espiritual numa encarnação, sim, mas já vinha sendo, o trabalho já vinha sendo feito. Eclodiu nessa encarnação, em Pirapitingui, mas o trabalho veio através de várias encarnações.
E ele escreve uma poesia linda, agradecendo a lepra e dizendo que ainda tinha vontade de vestir a roupa de lepra. Não, para, agora tem cura, pode ver. Agora tem remédio, tem controle, tem cura, então pode vir. Mas que exemplo lindo. Agora, ele podia ter escolhido, como alguns escolhem, Amália Franco, que montou orfanatos para as crianças que eram despejadas das fazendas quando veio a lei do ventre livre. E os filhos dos escravos eram soltos na rua, às vezes junto com as mães. E a Amália Franco era uma menina, mas viera preparada para a vitória e realizou. Ela olhou aquelas crianças, ela pobre, foi recolher o auxílio da mãe dela em grandes barracões. Quando as mães estavam junto, ela recolhia as mães e deixou um trabalho belíssimo. Às vezes, havia pobreza, porque eram muitos filhos para pouca gente ajudando. Mas ela fez o que pôde. E para conseguir recurso, ela fazia teatros. As crianças representavam e pagavam a entrada. Muito bonitinho, tudo em ordem. Depois ela casou com o contador dela, que tinha o mesmo modo de pensar. E deixou um exemplo maravilhoso, essa mulher espírita, na época em que era difícil ser espírita, e esta mulher que desafiava os fazendeiros, recolhendo crianças abandonadas e mães que ou haviam sido mandadas embora ou às vezes fugiam. Ela apagou os erros do passado com a borracha do amor e do serviço ao próximo. Este é o convite que nos é feito. Esta é a lição que escolhemos no mundo espiritual. Agora chega aqui e não quer nada, faz como uma amiga minha, que ela disse, olha, me falaram que é a 10ª vez que eu abandono esse marido. E se me mandarem 1000 vezes com ele, 1000 vezes eu abandono. Eu falei, menina, por algum motivo, vocês têm que vir juntos, porque se é a 10ª vez que você abandona, está na hora de aguentar firme. Ninguém é obrigado, mas é que você abandonou muitas vezes. Nem você recebeu. Se não der certo, diz Emmanuel, um livro que ele fala sobre sexo, família, ele diz assim, quando houver ameaça física ou psíquica, podem se separar, mas que se conservem amigos. Ela não quer nem ver. Parece que o homem é o maior bicho da história. O que é isso, gente? E às vezes acontece isso com mães e filhas. Uma amiga minha maravilhosa, ela diz, eu não suporto minha mãe. Eu falo, filha, trata de suportar, você está exemplificando. 1000 olhos te observam, você está cercada por testemunha. Somos espíritas. Então, como diz o Evangelho, pode um amar como se ama um amigo, que uma afinidade vem dos séculos, mas tem que respeitar e se tratar civilizadamente, como uma amizade. Tem amigas difíceis, a gente tem suporte até achar graça. Um dia uma amiga minha falou, você está muito vaidosa. Eu falei, por quê? Porque você bate palma para você. Eu falei, eu não bato para mim. Eu bato para aqueles que me ouviram o tempo todo, mas nem bato mais, eu só faço assim. Fiquei com medo de dar uma impressão. Uma vez eu falei com o Alberto do Pará, ele falou, gozado, você agradece como eu agradeço, batendo palma. Todo mundo é gostoso bater palma, é coisa de criança. Mas agora eu tenho medo, eu só faço assim. E é minha amiga, eu acho graça. Agora, como eu ia implicar com o familiar? Se a gente aguenta os amigos, é porque os amigos vêem menos? Veja menos o familiar, mas veja pelo menos o familiar. Trate o familiar como um amigo. Receba com bolo, com café, com sorriso. Hoje eu li um artigo numa revista, eu leio tudo que eu encontro, até caras, eu gosto de revista de artista, leio tudo. E hoje eu recebi uma revista da minha vizinha, da Seixonoye. Gosto muito da filosofia,
da Seixonoye. Só não gosto quando diz que o homem é mais inteligente que a mulher. Jesus foi o pioneiro em compreender que homens e mulheres são inteligentes. Conversou com a mulher samaritana e disse a Marta: Maria escolheu a melhor parte, a que não lhe será tirada. Mas eles têm coisas muito... Uma vez eu fui convidada a falar e falei isso sobre a mulher e o homem. Nunca mais foi convidada. Acho que eu estraguei a festa. Mas esse artigo é lindo. Tá? Na capa tem uma, deve ser de agora, que ela me levou, não viu mesmo. Uma senhora de cabelo branco, bem curtinho, sorrindo, uma carinha boa. E um dos depoimentos é de uma senhora que disse que o marido era muito agressivo com ela. E que era um horror o lar deles, eles estavam sempre brigando. Aí ela entrou na Seixonoye e um dos orientadores, ou orientadora, falou para ela: presta atenção, se não é você que vai já esperando que ele seja agressivo. Você aperta a mola ou pulsora para que ele responda como você está desejando. Cuidado com o que ele vai dizer, mano. Aí ela, muito humilde, começou a prestar atenção. E aí ela viu que era mesmo, que ela já vinha com a cara dura, achando que ele ia maltratá-la. E aí um maltratava o outro. E eles aprenderam, ela conversou com ele conversou, ele também foi. Também o tratamento de desobsessão da casa espírita faz milagres, viu? O maior obsessor nosso somos nós mesmos. Então precisamos de tratamento. Eu me trato orientando no mediúnico. Eu sou orientada. A turma diz: ai, você é orientadora. Eu falo: não, eu sou auxiliada. É o meu tratamento. Cada um tem que se tratar sempre, porque nós somos meio complicados. E ela descobriu, ela disse que agora os dois se encontram sorrindo, dão risada do passado e um procura não magoar o outro. Então esse espírito preconcebido causa desastres. Eu fui no oftalmo e ele é muito sério. Eu fiquei meio, ele era sério, eu fiquei séria e meia. Aí eu cansei de ficar séria com ele. Eu não sou assim. Então eu chego, cumprimento, levei uns bombons, o plano que paga ele merece uns bombons. Levei uns bombons, ainda cometi uma gafe. Olhei uma foto dele com 2 menininhos, seus netos, ele não, meus filhos. Sou louca para cometer essas gafes. Mas conversando, aí ele falou: obrigada, querida, venha mais vezes. Eu falei: Jesus, consegui, que coisa boa. Eu chegava, ele talvez seja tímido, eu já ficava irritada. Eu falava: será que ele não gosta de atender senhoras idosas? Porque com a minha filha ele fez festa. Mas ele tem direito, ora. É muita senhora idosa atropelar catarata, o homem cansou. Mas agora eu chego alegre, converso alegre. Olha, fica todo mundo alegre, eu fico tão feliz. E ele é judeu. Aí eu expliquei a importância de Jesus para nós, que era judeu. Nasceu e morreu, foi enterrado como judeu. Paulo de Tarso, ele tem revistas com os ensinamentos judaicos. Fizemos amizade. Eu falei: ó, não há nada que um pensamento melhor não consiga fazer. Agora, às vezes a gente encontra alguns muito difíceis. Mas já vai jogando semente de luz, fica para outra encarnação. Eu não vou falar com aquela moça que pode falar em relação a mim. 1000 vezes ele vem, eu não recebo. Não, vamos aprender a ter paciência, só ficar meio de longe, se a pessoa é perigosa. Aí tem que, como é prudente, como a serpente, tem um ditado popular aí que vale muito. Mas o importante, estamos na Terra para sermos felizes, educar para a felicidade. Aí dirão os pessimistas: eu tenho um filho pessimista, é difícil. Mas vale a pena, que ele vai mudar, até eu desencarnar. E se eu desencarnar, eu venho durante o sono. É sempre possível mudar. Nós temos dentro de nós sombras e luzes. A casa espírita trabalha
nossas luzes, nos ilumina. Só o fato de estarmos aqui como os neurônios do cérebro já estabelece uma troca. O mais forte ajuda o mais frágil. E como educar nossas crianças sem esse remédio maravilhoso, doce como o mel e que ilumina nossos corações? Como educar nossas crianças sem falar que a vida é linda, sem cantar? Eu vivo cantando em casa, até reclamam às vezes que eu canto mal. Aí eu recito: viver e não ter a vergonha de ser feliz. E cantar, e cantar, e cantar a beleza de eterno aprendiz. Eu sei que a vida podia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. Cantemos com nossas crianças, evangelizemos no Evangelho no lar, mas não nos esqueçamos que os neurônios reunidos na evangelização realizarão uma troca maravilhosa que lhes permitirá força interior, escolherem a profissão que lhes dê prazer, sejam, como diz Kardec, um artesão, sejam um doutor, seja um homem que monta um açougue ou trabalha num açougue, seja um gari que vivem tão alegres, sem depressões e sem suicídios, caminhando, recolhendo lixo, nos servindo. Eu adoro os garis. Tem até um que dança todo ano no carnaval, no samba, e a gente encontra com eles na rua, rindo, brincando, sem reclamar. Não importa, temos que dar uma base sólida para eles conseguirem chegar onde desejarem e aprenderem que o nosso pensamento transforma a nós mesmos e ao mundo à nossa volta. Vamos melhorar. Obrigada. E já encerrando, só aquele poeta que diz: quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormecido, quem não sentiu o sopro da desgraça, não foi homem, foi espectro de homem, passou pela vida e não viveu. Vida tem altos e baixos, tem descidas e subidas, mas sempre nós caminhamos olhando para as luzes do universo, e tem estrelinhas que eu não aponto com o dedo que diz que dá verruga. Quando eu era criança, meu avô falava brincando. Mas eu olho as estrelas e falo: amanhã, lá de longe eu verei a terra que será uma estrela maravilhosa e poderei escolher, na terra ou em qualquer ponto destas várias moradas na casa do Pai. Estamos crescendo espiritualmente para sermos luzes, para sermos deuses, e esse destino é inevitável. Então vamos voluntariamente, vamos pelo bem. Obrigada.